Olá, ensino médio, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver a última propriedade do som, que é a duração. Duração do som. Então, a duração de som, ela é, talvez das 4 que a gente já estudou, essa é a mais fácil de entender. A duração de som é o som curto ou o som longo. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês e também algumas fontes sonoras diferentes para vocês entenderem isso. O primeiro exemplo, eu gosto de sempre usar o exemplo da natureza, né? Então eu vou colocar aqui um exemplo de som curto para vocês ouvirem. Então, o latido de um cachorro é um som curto, a duração de som curta. E agora vamos para outro exemplo. O mugido da vaca, considerado então um som longo, tá? Então, duração de som remete a som curto e som longo. Agora eu vou mostrar para vocês um som curto e um som longo no instrumento flauta doce. Longo, curto, longo, curto. Então, quando a gente está executando uma música, existem sons longos e existem sons curtos em diferentes notas, mas que a gente consegue identificar que a propriedade desse som, agora está um som curto, agora está um som longo. Geralmente, final de frases são sons longos e no meio da música a gente tem sons curtos. Agora eu vou mostrar para vocês o som longo e som curto no teclado ou piano. Aqui eu tenho um exemplo de som longo, ouçam. Som curto, som longo, som curto. Muito fácil de entender, né? Então, quando se fala em propriedade de som, duração, seria o som longo e curto. Então, a gente vai fazer um pequeno resumo dos elementos formais da música propriedade de som, que a gente estudou, que foram 4. O timbre, a intensidade, a altura e a duração. O timbre seria a fonte sonora, né? De um instrumento de som grave, um som grosso, um som que a gente familiariza pela fonte sonora, tá? A intensidade, se um som ele é fraco ou se ele é forte. A altura, se é grave ou agudo. E a duração, se é curto ou longo. Então, quando eu falo em duração de som, curto, longo, altura, grave e agudo, intensidade, forte e fraco, e timbre, a fonte sonora. Se o instrumento, a fonte sonora vem de um instrumento, ou vem de uma voz, ou vem de um outro som da natureza. Para todos esses a gente já havia dado algum exemplo, né? Então aqui nós terminamos o nosso estudo das propriedades do som. Um abraço para todos, até a próxima aula.